Oi, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, antes de começar o episódio, eu quis vir dar um recadinho pra vocês, porque atendendo a pedidos é a história de mais um caso, só que esse caso contém alguns elementos, vamos dizer, maior de 18. Então, às vezes, você tá ouvindo o podcast com criança, com adolescente, fica uma coisa um pouco constrangedora, mas é um caso bem legal, um caso bem interessante, só que tem ali alguns elementos que também fazem com que a gente acabe se divertindo, acabe ficando um pouco preocupado. Mas é um caso maneiro. Esperamos que vocês curtam, mas esperamos que vocês não estranhem, tá bom? Tenha um ótimo episódio. Quando a gente tá falando do Zhang, a gente vai comparar muito com o caso do Arthur Berlet aqui no Brasil, né? Tá falando de uma abdução, vai pra outro planeta. Tem o caso do Arthur Berlet. Já vou tirar o elefante da sala. Eu acho que o caso do Arthur Berlet é muito mais provável de ter sido verdade do que o caso do Zhang. Mas ele começa a visitar vários lugares do planeta Gawker através desse teletransporte. Então ele vai pro fundo dos oceanos, ele vai pra cima das nuvens e pra outras cidades também. Ele percebe que esse planeta tem lugares mais e menos desenvolvidos. Então, onde ele tá, tecnologia de ponta. Você pensa e vai pra onde você quiser. Informação na ponta da língua, qualquer onde você tem. Ninguém trabalha, tá tudo ótimo. Em outros lugares tem vilas bárbaras. Pra consciência, eles têm uma outra tecnologia que é a clonagem. Eles têm uma fábrica de clonagem, onde eles criam corpos e fazem um backup da própria consciência. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca oficiou um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele tá perseguindo o drone, ela tá indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz abduções, planetas, viagens, histórias e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Zanticabal, Gustavo Cornaccione, o frango chinês. O frango xadrez, no caso, né? Frango xadrez. De Jabuticabal. Como estás? Eu estou acompanhando pimentão verde, vermelho, cebola, às vezes cenoura ou broto de bambu, alho e gengibre. E vocês, tudo bem? Nossa senhora, cara. Acabou com o meu estômago. Tudo isso que você falou aí. Pô, mas é o frango receita do frango xadrez e o peito de frango. Eu não gosto. Peito de frango cortado em cubos. Não gosto. Faz o peito de frango a passarinho que fica melhor, cara. Pra que colocar pimentão nessas coisas? Eu não gosto de pimentão também, não. Não sou muito adepto. Fazer isso? Pimentão acaba com o gosto das coisas, pelo amor de Deus. Pimentão é bom no molho do cachorro quente ali e tal. Não, aí pimentão é bom no, sabe, longe. É plantado. É uma planta bonita. Não gosto. Só. Mas é isso aí. E lá, de Taubaté, Eduardo Oliveira, o nosso yakisoba de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso e gostaria de... eu quero que conste nos autos que o melhor frango é ao molho de mostarda. Há controvérsias. Eu achei que você ia falar mais um lamen no paraíso, sabe? Ah, não. Mais uma sopa no paraíso. Mais um dia no rodízio de hot roll. Mais um dia no rodízio. E meus caros, hoje nós temos convidado. Temos convidado ele, que vem de lá, de Ibiunashing, Kilton Fernandes. O nosso bolinho chinês, sabe aqueles bolinhos chinês? Pastelzinho chinês, sabe? De Ibiúna. Como estás? Estou muito bem, muito obrigado
por me receber aqui. Tem muito japonês aqui em Biúna. Meu vizinho de parede é de Nagoya, por exemplo. Rapaz, o pior é que essa região aí de Biúna, Sorocaba, é uma região que tem uma colonização japonesa muito forte, né? Pô, não tem campo de futebol, estádio de futebol da cidade. Tem um estádio de beisebol aqui onde eu moro. Olha lá. Olha lá. Exatamente. É bem interessante. É bem interessante. Inclusive, pousou um disco voador lá e foi investigado pelo Boaventura. Eu lembro dessa história aí, hein? Não lembrava que era em Biúna, mas lembrei que você comentou agora isso aí. Essa história é muito louca. Cara, essa região tem Sorocaba, né? Mas tem o caso da abdução lá, que o cara... Não foi nem abdução. O ET chegou e saiu na porrada com o cara processou o ET, velho. Isso é uma história de verdade. Isso é uma história de verdade, mas é o bairro mais quebrada de Sorocaba, Santa Helena. Então, se o ET tava lá, ele tinha que bater mesmo. Tinha que chegar na porrada mesmo. Chegou na porrada e ainda o cara meteu um processo, velho. Tem BO disso aí, cara. Tem BO disso aí. É muito louco. É muito boa essa história, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Meu caro Kilton Fernandes, que prazer ter você aqui, cara. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade, viu? Eu que agradeço muito a oportunidade. Legal sentar com vocês, falar um pouquinho sobre essa história que parece muito maluca, mas aí você vai... No começo parece maluca, aí você vai vendo assim que as coisas fazem sentido e no final parece estar no começo. Bem divertido. Resumindo, é maluca pra caramba. Meu caro Eduardo Oliveira e meu caro Gustavo Cornacchione, temos talvez uma história selo Salute 6 pra contar? Olha, eu acho que Salute 6, talvez a gente vai ter que repensar o nome do selo depois dessa história, viu? Porque ela... Talvez pelo nome do caso vai continuar Salute 6. Mas assim, essa história é nível Arthur Berlet, pode-se dizer? Eu acho que é por aí, viu? Sem querer dar muito spoiler, mas é por aí. Eu acho ela até mais doida ainda. Eu acho que o Arthur Berlet tá muito dentro da caixinha. Esse caso aqui saiu da caixinha. Esse caso aqui, literalmente. O Arthur Berlet, quando você pega a história em si, é muito louca. Só que, porra, o cara escreveu um livro muito da hora em cima disso aí. E a família carrega ainda a história dele. Inclusive, teve uma live que o Jackson fez há um tempo atrás com o neto do Arthur Berlet. E é muito legal de ver eles contando essa história, né? A família do Arthur Berlet contando. E aí acaba saindo até um pouco dessa mística de, tipo, nossa, que história maluca. Você fala, pô, que história interessante, né? Não, a história de é como muito foi legal. tudo que aconteceu. A história da Arthur Berlet é muito maneira mesmo. Mas temos aí um caso muito doido e Kilton está aí pra contar, né? Depois a gente vai explicar como foi que ele chegou até a gente contando essa história e tal, pra vocês entenderem quem é o Kilton. Só que o Kilton, ele começa a fazer também referência a alguns comentários que a gente acabou vendo em alguns episódios de pessoas que deram um feedback pra gente mostrando que gostam quando nós trazemos pessoas que não são do mundo da ufologia. Pessoas que são ali, que gostam do assunto, mas não são ufólogos, não são podcasters. Entusiastas. São pessoas ali, entusiastas, que gostam de falar, né? E tem muito a falar. E as pessoas têm gostado desses episódios, né? Então o Kilton vem aqui pra fazer parte com a gente, cara, de mais esse episódio. A história desse episódio é o seguinte: quando a gente lançou aqueles 2 episódios sobre a ufologia chinesa, a gente colocou, no segundo principalmente, a gente colocou vários casos, né? No primeiro a gente falou mais ou menos como funcionava a questão de ufologia na China, e no segundo a gente foi colocando caso. E o Kilton, ele é nosso ouvinte, né? E a gente conversa direto e tal, e ele falou, cara, você conhece essa história aqui? Podia ter falado dela. Aí a hora que ele me mandou, eu fui pesquisar, falei, não é possível, velho. Que história maluca. Aí a gente conversou, pô, você não quer vir participar, contar essa história? E estamos aí agora. Eu converso muito com o Gu no WhatsApp diariamente. Tentei conversar com o Du, ele me deu um vai pra lá, Cláudia. Você tá lá, Cláudia, mas deu tudo certo. Mas ele faz isso com a gente também. Não, eu sou muito fã do Podcast X. E tem um episódio que ele postou. Não vou falar, não vou entrar no mérito aqui, mas foi um dos melhores episódios de podcast da minha vida. Falei, preciso falar com o Du sobre isso. Foi muito bom mesmo. Ah, mas aí você tem que falar qual episódio que é, cara, pelo menos. Então, é porque é muito. Qual que é a palavra? É muito. Lá do Podcast pessoal. X? Não.
Não, é muito insólito. Eu não sei o nome do monstro, mas aquele monstro meio passarinho que É o Mothman. ficava no banheiro. Mas então era o Mothman lá? Não sei se era. Que era a menina lá. Isso, É era. o relato Mas a do menina era o Mothman. monstro. Gente, desculpa, eu vou dominar aqui. A menina era o monstro? Como é que é a história? Eu não entendo. Eu quero saber, gente. A ideia ali é que ela tinha capacidade de se transformar, né? Só que aí a gente não sabe qual que é a forma real, entre aspas. Se é o monstro ou se é a menina. Né? Não, E assim... tudo bem. Mas no final ela olha pra mulher e fala, desculpa. O monstro pedindo desculpa, gente. Então, é que ela queria esconder aquilo, né? Nossa, cara. Não, como é que ela fala? Desculpa, não era pra senhora ter visto, né? Um negócio assim. Inclusive é o pôster, né, do episódio. O Cara, pôster esse e o relato é título. muito bom, velho. Esse relato Incrível, é impressionante. E como o Edu, desculpa babar o ovo, mas como o Edu colocou isso no Podcast X, Edu, parabéns, ficou uma obra incrível. Me lembra muito o Investiguei o Mistério, parabéns. Pô, valeu. A história do Homem-Mariposa, no geral, tem um significado mais particular pra mim. Um dia, talvez, eu fale sobre isso. Pô, você não falou ainda. Pô, você só fala do Homem-Mariposa, cara. Mas assim, é que, inclusive, o livro que eu escrevi quando eu era mais moleque, a ficção, né, que eu escrevi, era justamente sobre isso, e um dos aspectos era justamente esse, que era uma pessoa que se transformava no Homem-Mariposa. Então, coisa de uns 8, 9 anos depois, quando eu escutei esse relato e tinha isso, pô, na hora, velho. Eu acho que eu tava na rua, até eu parei a caminhada pra terminar de ouvir, porque aquilo realmente me impressionou muito. Então, pra mim também foi muito importante. E se eu não me engano, esse daí é um dos episódios que faz parte daquela trilogia que a gente fez, não, né? Ele é o prequel, né? Vem ele primeiro. Isso. Vem ele primeiro, aí depois a gente fez toda a nossa trilogia, e aí a gente terminou de novo no episódio do Podcast X com vários casos do Homem-Mariposa. A gente cita muito esses episódios aqui, gente, pra vocês falarem, pô, meus caras estão repetindo isso. Primeiro, a audiência é rotativa. Então tem gente que tá chegando aqui que nunca ouviu a gente, né? Pode estar chegando pelo tema e nunca ouviu a gente. Então, a gente convida vocês a fazer essa maratoninha que a gente fala sobre criptoterrestres, John Keel e Homem-Mariposa. E vira uma tríade ali, né? São, acho que, 4 episódios no total. São 2 episódios nossos, mais um episódio grande no Podcast X. E esse prequel que o Eduardo fez, né, que é uma história que ele conta um pouco antes. E vale muito a pena. Vale muito a pena fazer essa sequência ali pra gente poder... Pô, é assustador e esclarecedor em muita coisa. Foi um dos episódios que eu mais tenho orgulho também de falar. Que no episódio passado, com o Flávio, eu mencionei que os episódios com o Condorman foi um dos conteúdos mais top que a gente fez do podcast. E depois vem esse do Homem-Mariposa e John Keel, criptoterrestres. Foi muito bom, foi realmente muito bom. E tá aí o Kilton pra falar. E só pra dar aquela cutucada, né, meu caro Eduardo Oliveira? Até agora, episódio, podcast X, nada, né? Então, fica aí a cutucada, né? Eu vou cobrar tá no seu subreddit lá pra ver se você lê. Nossa, eu nunca mais atualizei aquilo. Não engajou, eu falei, que se dane. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo apoiador, o Thiago. O Thiago já é conhecido nosso do grupo do Rony Vernet. E agora fazendo parte do nosso grupo de apoiadores. Muito obrigado pelo seu apoio, meu caro. Seja bem-vindo ao nosso grupo de malucos apoiadores. A gente vai começar a chamar eles assim. Os nossos malucufos. Muito obrigado pelo seu apoio, Thiagão. E se você ainda não é apoiador, considere fazer parte do nosso grupo de apoiadores do Contato Podcast. A gente se diverte bastante, fala de muito assunto dentro do grupo e tem outras coisas mais, né? O pessoal acaba tendo acesso a várias outras coisas, sabendo de alguns detalhes das nossas gravações, enfim, considere, tá? O link sempre está na descrição do episódio. Bom, meus caros, está apresentado então o Kilton, tá dado o recado, então fiquem agora com o episódio sobre a abdução de Zhang Shangyan. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe.
para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Bom, vamos então iniciar o nosso bate-papo, então fazendo background para vocês aqui do que tá acontecendo. Qual que é a ideia? Esse episódio entra naquela casinha dos episódios de casos muito malucos que a gente tinha sugerido para você ouvinte, perguntado para vocês se vocês tinham gostado quando a gente fez o episódio do Bishopville, né, do Homem Lagarto de Bishopville. Então ele entra nessa gama de episódio de caso. Só que a diferença dele é que no de Bishopville nós fomos contando ali, meio que no estilão do Podcast X também, fazendo ali uma dramatização, colocando uns efeitos diferentes, né, colocando um clima mais de terror, e depois a gente comentou. Aqui vai ser um pouco diferente. Quem vai contar essa história é o Kilton. Por quê? E ele vai contar de uma maneira mais contação de história na roda de amigos, né? Porque nem eu, nem o Eduardo conhecemos o caso. E o Guto conhece, mas vocês sabem como que o Guto é, né? E o pessoal do grupo de apoiadores sabe mais ainda, que o Guto geralmente esquece tudo que ele, né? Tudo que acontece. Então sabe, mas não então, sabe assim, disso. Sabe, mas não sabe nada, né? Então, assim, o Kilton contar vai ser um react pra gente, tá? Então vai ser uma forma meio diferente. Então, assim como você ouvinte, hoje os ouvintes somos nós também. Então, meu caro Kilton, eu gostaria primeiro... Os ouvintes somos nós. Os ouvintes somos nós. Então, meu caro Kilton, eu gostaria que antes de você iniciar contar essa história, eu gostaria que você falasse de você, né? Como que a ufologia entra na sua vida... quem é o Kilton, né? O Kilton ouve podcast, já falou tal, mas quem é o Kilton no mundo da ufologia? Mas uma pergunta muito capciosa, uma hora dessa, gente. Minha nossa, tá escuro. A gente gosta de fazer isso. A gente gosta de fazer isso. Eu estou no mundo dos podcasts aí desde 2015. Essa semana eu vi que o meu primeiro podcast teve um episódio lançado há 10 anos atrás. Me deu uma dorzinha. Eu falei, caramba, gente, como assim, né? Mas todos os meus podcasts sempre falaram sobre música, sobre heavy metal, né? Mas dentro da podosfera brasileira, que hoje eu não sei se existe uma podosfera brasileira, mas dentro da podosfera brasileira de alguns anos atrás, acabei conhecendo muita gente. E muitos podcasts. Então, sempre escutei muito o Ufologia de Quintal, sempre ouvi muito o Hangar 18, como todo mundo aqui ouve também, né? O trabalho do Edson Boaventura. E aí, eu acho que a gente tem uma nova onda de podcasts de criadores de conteúdos, né? De creators de ufologia aqui no Brasil, onde o Contato Podcast com certeza está envolvido. E muitos outros também, né? Acredite se quiser, Paranormal FM e muitos outros, né? Mas hoje tá mais acessível entrar em contato com esse pessoal. Então, sempre troquei ideia com o Riba, sempre troquei ideia com o PH, sempre troquei ideia com o Gu. Tentei trocar ideia com o Edu. Quero trocar ideia com o Vini, vamos ver se ele vai conversar comigo aí também. Mas sempre conversando com as pessoas, a gente acaba entrando nesse mundo. Eduardo, sandálias da humildade pro Eduardo. Olha isso. Não, eu tô pegando no pé dele. Sabe que vocês estão falando isso? Eu abri meu WhatsApp aqui, tem mais de 1000 mensagens não lidas. Porque a contagem para, né? 999 mais. Em mais de 30 chats. Tá bom, vou deixar aí. Eu tô pegando o pé do Edu aqui, mas não. O Podcast Contato, eu acho que eu gosto muito do Podcast Contato, porque vocês têm um grande diferencial. Vocês, de fato, chegam no podcast e falam, olha, a gente tá aqui conversando, a gente não sabe dessa história, a gente tá aprendendo juntos, e vocês realmente agem assim e são assim. Muitos podcasts que a gente escuta na podosfera começa assim, né? Não, a gente aqui não sabe nada, aí dá 2 minutos, mas eu tô certo. Daqui o Contato Podcast eu me sinto mais em casa aqui escutando, eu me sinto realmente amigo de vocês escutando o Contato Podcast. Eu tenho minhas próprias experiências nessa pegada ufológica, sempre gostei do assunto. Eu nunca
falei sobre essas experiências, acho que não é uma coisa que tá tão resolvida dentro de mim, mas eu tive já tive meus casos aí, se a gente pode falar, né? Mas assim como todo ouvinte de podcast nessa segunda onda de podcasts ufológicos do Brasil, a gente, sempre tô acompanhando muito do assunto, escuto muitos podcasts aqui no Brasil e podcasts também em outros lugares, pra ficar antenado. Não sei se consegui responder você, Vini, foi uma pergunta muito específica. Não, cara, respondeu pra caramba, respondeu muito bem. Isso é legal, você foi sincero, né? Porque às vezes a gente pergunta isso pra pessoa e aí é como você falou, a pessoa ela, né, vai pra tudo quanto é canto e não fala quem ela é. Pô, a gente entendeu quem é você, né? E como que a ufologia entra na sua vida, por que você tá envolvido. Coincidentemente ou não, tem um caso, tem uma coisa. Ai, desculpa. Não, pode falar. Você aqui é o cara hoje que manda. Pode falar. Nossa, fiquei muito mal, desculpa. É que eu lembrei de um. É que você falou como a ufologia entra na minha vida. Tem uma curiosidade. Eu sou brasileiro, não sei quem em São Paulo, mas eu cresci nos Estados Unidos, em alguns lugares dos Estados Unidos, maior parte de Nevada, mas outros lugares. Eu morei no Arizona também. E eu tenho um primo numa cidade chamada Snowflakes, com certeza vocês conhecem a cidade, fica a cidade de Travis Walton. Já. E na minha infância eu conheci o Travis Walton. Ele não era meu amigo nem nada, mas ele conhecia um tio meu. Louco! Mas assim, do nada? Do nada? Eu sou brasileiro, assim, aqui em São Paulo. Minha mãe é brasileira, meu padrasto é americano. Minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha 2 anos. E a gente foi pra Nevada. Porque meu padrasto, ele tinha uma posição proeminente na minha igreja. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, as pessoas podem conhecer como Mormon, né? Mas a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E a cada 3 anos ele era assigning pra um lugar diferente. E quando a gente estava no Arizona, o Travis Walton também é da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Então, a gente conheceu por esse contexto aí. Só que na época, obviamente, você não era envolvido com ufologia, não chegou a eu saber. Era moleque, ó. Mas você sabia do background dele ou não? Não, fui saber depois. Fui saber bem depois. Não, assim, eu não cheguei de falar, pô, vou sentar e conversar com esse cara. Eu sabia quem era o cara, a gente estivemos juntos na mesma igreja diversas vezes, mas nunca nem entrei no assunto. Pô, que massa, que massa. E como que ele era, assim, como que ele é, Kilton, como, né, no dia a dia? O pessoal sempre fala que ele é muito gente boa, que ele é muito legal de conversar e tal. E ele é assim mesmo? Ele é de boa pra conversar? Você tá pedindo algo muito específico, eu não vou lembrar exatamente, assim, o que eu sei... É sacanagem, é sacanagem, mas, verdade, realmente. Ele era muito próximo de um tio lá, né, que eu tenho, e aí, esse meu tio, ele é meio um hustle bro, assim, tá sempre contando uma maneira de começar um negócio, ganhar dinheiro, negócio tanto dele assim, mas ele estava bem com o Travis Walton, então talvez o Travis Walton tenha essa pegada aí também. Entendi. Legal. E, coincidentemente ou não, o Kilton também é um cara que gosta de falar sobre metal. E o nosso episódio anterior foi com um cara que fala sobre metal. Nossa, então, olha que legal. A galera aqui vai, né? O Flávio veio participar com a gente aqui. É um cara também que gosta, né? Tem o projeto dele. Não sei se você conhece, Kilton, mas provavelmente você vai estar conhecendo porque no lançamento desse episódio você já vai ter ouvido o episódio anterior, mas que nesse momento não foi lançado. E é um projeto de metal muito maneiro, né? Que é o Stratosphere Project. Muito massa, cara, muito massa mesmo. Eu vi em algum lugar, acho que eu vi no WhatsApp, em algum grupo, cara. Mas é referência a Stratovarius, com certeza, né? A Stratosphere, aquela música do Episode, né? Não sei, eu não sei falar pra você se tem a referência direta, mas pode ser porque é que o Flávio também é o cabeça da banda e ele curte muito ufologia também, né? Gravamos com ele o último episódio. Não, aqui então pode ser que tenha uma relação ufológica também, essas coisas. Sabe? Não, tem, total. Os álbuns dele, a maioria tem ligação com questões ufológicas. Anota aí. Vamos vir aqui, eu tô me convidando aqui, Gu, anota aí. Eu, Flávio e vocês três aqui, a gente vai falar sobre In Search of Truth, do Evergrey, que é baseado no Dominion, aquele livro, Dominion? Communion. Isso. Communion. Isso. Pode marcar aí, pode marcar. Olha que louco. O ouvinte... Olha que louco.
O Kilton não ouviu o episódio anterior. Ele não conheceu, ele não ouviu a gravação do que nós falamos. E nós falamos exatamente isso. Sobre gravar um episódio sobre música. Tá aí. Tá aí. Bom, meus caros, chega de papo. Vamos ao que interessa. Kilton, fique à vontade. Nos conte a história sobre essa abdução um tanto quanto peculiar. Nossa, é muito especial. Assim, realmente a palavra que define pra mim essa abdução é uma abdução alienígena, cara. Alienígena, assim, no sentido que não faz a menor referência ao que a gente conhece, cara. Alienígena mesmo. Então, quando a gente tá falando do Zang, a gente vai comparar muito com o caso do Arthur Berlet aqui no Brasil, né? Tá falando de uma abdução, vai pra outro planeta. Tem o caso do Arthur Berlet. Já vou tirar o elefante da sala. Eu acho que o caso do Arthur Berlet é muito mais provável de ter sido verdade do que o caso do Zang. Minha opinião. Minha opinião. O que minha opinião significa? Não muita coisa, né? Só uma opinião entre muitas opiniões. Tá em casa, cara. Tá em casa, fica tranquilo. É só uma opinião entre muitas outras. Por outro lado, eu acho que se essa história do Zang não for verdade, e vou falar que eu acho que tem uns 30, 40% de chance de ser verdade. Se não for verdade, a gente tá falando de um gênio da ficção científica chinesa. É um dos dois. Ou ele foi abduzido e foi pro The Gawker Planet, ou ele é um gênio da ficção científica chinesa. A gente tá falando ficar algo no meio é muito difícil aqui, tá? Acho que perdi a pauta, achei a pauta aqui. Então, assim, eu fui buscar algumas coisas sobre esse caso aqui pra gente trazer aqui. Ele morava num lugar, eu não vou saber exatamente o nome da cidade lá. Quando que começa a história, Kilton? Que ano mesmo? A abdução foi em 1985. 85. Ele já tinha 19 anos, mas ele relata casos ufológicos, abdução de dormitório a infância inteira. Desde a infância, né? Desde a infância ele era um contatado ali, né? Ele escutava Contato Podcast toda terça-feira. Aí, ele morava numa cidade de médio porte na China, em 85. Mas o IDH dessa cidade era menor do que a Maceió, no Brasil, em 85. Então, assim, China, nem vamos falar de China aqui, porque eu sei que pode render muitos comentários aí, né? Mas de maneira geral, ele estava num lugar... Não. Mas, assim, geograficamente falando, ele estava alocado em um lugar no planeta onde ele não tinha tanto acesso a informações. Em 1985. Sem internet, sem nada. Por outro lado, eu vou fazer o advogado do diabo, ele fala claramente que ele tinha lido revistas de ufologia na infância. Então, essas revistas de ufologia que ele leu foram aqueles jornais... Lembra que quando a gente fez o episódio da China, a gente falou que criou-se uma agência lá que chamava Cura, e ela ia publicando boletins e jornais de ufologia. Então, o que ele tinha acesso era isso. Era esse jornal aí. Justo. E o que eu acho que a maior prova de que isso pode... Assim, eu acho que aqui tem 30, 40% de chance de ser verdade, e eu acho que é por um motivo específico. Segundo ele foi abduzido, foi para outro planeta, voltou, e quando ele voltou, ao contrário do Arthur Berlet, que ficou 30 anos calado e depois foi escrever um livro, 30 anos, acho que foi 16 anos antes de escrever o livro dele, né? Ele imediatamente começou a falar sobre a experiência dele para as pessoas ao redor da casa dele. Ele foi na mídia, ele escreveu livros e mandava carta pro governo falando sobre a abdução dele. No cenário que ele tava, não era muito seguro você ser um cara tão controversor. E ele sobreviveu. Ele nunca foi preso. Ele nunca foi enfim... Mas ele não sofreu nenhum tipo de perseguição, né? Não teve. Não teve. O que, pra mim, é muito estranho. Alienígena até, né? A gente tá falando aí do cenário onde o país onde ele morava, no ano que ele morava, no contexto que ele morava. Ele foi ridicularizado, mas até aí, faz parte. Se ridicularizar, descreditar qualquer relato ufológico, não existe ufologia. Como é que foi essa abdução dele? Vamos falar o que aconteceu com ele. Ele, desde criança, ele relata que ele via alienígenas entrando
entrando no quarto dele, atravessando as paredes. Ele via ali o pessoal entrando nas paredes, ele teve abdução de dormitório, o irmão dele, segundo ele, também teve abdução de dormitório. E um dia entraram no quarto dele e abduziram ele na cama dele. Só que ao invés de, geralmente, ele via esses seres entrando, seres, a gente pode falar ali, eram luminosos, não tinha face, não chegava a ser um Grey, era mais como se fosse um Shadow People mais luminoso, né? Ao contrário tipo uma silhueta de luz. Mas né? aí, que atravessava as paredes e abduzia lá o pessoal. E um dia desses, ele foi abduzido. Isso era comum, era recorrente pra ele. Um dia ele foi abduzido nesse cenário também. Só que geralmente ele acordava no outro dia. Nesse dia ele não acordou, no outro dia ele acordou no disco voador. E ele não estava só no disco voador, ele estava acompanhado de uma outra pessoa, no caso de Norton, que se identificou como um biólogo. Norton era um... Isso é um outro ponto. Os nomes que ele usa aqui no livro, eu acho difícil um chinês sem acesso à informação tirar isso da cabeça. Ou e aconteceu de verdade, ou ele é um gênio, gente. Eram uns nomes mais americanizados às vezes também. Não tem Norton, um nome bem americano. Mas tem Sudair, que é meio árabe. Tem outros nomes que são bem diferentes. Norton é completamente americano, concordo. Uhum. E esse Norton é o primeiro que ele encontra quando ele tá dentro dessa nave, né? Que se apresenta como um biólogo. Ele falou, sou biólogo, sou terrestre, tá? Ele falou, eu vim lá da Terra. Pois é. Ele fala que era terrestre. Pois é, o cara fala que era terrestre. Ué? E ele fica... ele fica meio assim, porque para a civilização Gawker, ele vai aprender depois, que a Terra é como se fosse um artigo de luxo. É muito interessante para a civilização Gawker estar presente e estar interagindo com terrestres em diversos níveis aí, né? E aí, na nave, ele percebe que ele aprende duas tecnologias ali, que é uma comunicação superluminal, que é uma telepatia, mas não é uma telepatia do ser, mas uma telepatia tecnológica, né? É uma tecnologia que possibilita que as pessoas se comuniquem telepaticamente, né? Acho que dá pra fazer uma comparação com o Neuralink. Do Neuralink. Uhum. E é basicamente um chip que habilita Bluetooth no cérebro da pessoa. Então, se eu tenho o Neuralink e você tem o Neuralink, a gente faz transferência de informação por Bluetooth. Uhum. Não precisa mais falar. A gente pode fazer isso por Bluetooth. Então seria mais ou menos isso, sem nenhuma intervenção cirúrgica. E campos artificiais. Ele fala, olha, aqui ao redor da nossa nave não tem gravidade, não tem... As leis da física não se aplicam, porque é um campo artificial. Ele não entra no detalhe. O que, pra mim, é tranquilo, porque é uma tecnologia alienígena. Uma pessoa que talvez não tenha o background pra explicar essa tecnologia alienígena, ele tá só explicando o que ela faz, não como ela funciona. Nesse contexto aqui, né? Uhum. Só que ele não vai só pra... Assim, geralmente os relatos, o cara vai pra nave e passa um tempo no disco voador e volta pra casa. Não, ele foi pro planeta. Olha lá, o Arthur Berlet. Ele foi pro planeta Gawker. Como Arthur Berlet. Ele foi pro planeta. E ao contrário do Arthur Berlet, que a sociedade circadiana, a alcaidiana, alguma coisa assim, a sociedade do Arthur, do planeta lá do Arthur Berlet, que é uma sociedade muito próxima da nossa sociedade, a sociedade Gawker é totalmente estranha à nossa sociedade. Tem fundamentos que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, que são paralelos diretos da nossa sociedade, mas tirando esses fundamentos, a sociedade cresceu ao redor desses fundamentos e criou algo novo, algo diferente, algo totalmente muito diferente do que a gente tem aqui. É o planeta do Arthur Berlet, Akart. E lá em Akart tem agricultura, tem 5 da tarde a família se reúne para jantar juntos, existem uma estrutura familiar muito próxima da nossa família, né? Tem tudo isso. O que, pra mim, não descarta. Por que um outro planeta não pode ser? Não sei, nunca fui, não tenho essa experiência. Agora, aqui não, ele foi pra uma metrópolis urbana, tinha os arranha-céus e tudo mais, não existia carro, não existia transporte público, existiam 2 redes de informação. Olha lá. 2 redes globais. Uma rede de informação global, que é basicamente uma internet mental e compartilhada de todas as pessoas, e uma rede de movimento global, onde as pessoas conseguiam se teletransportar de um ponto a outro. Maluquice, né? Agora... Então vocês entenderam? É como se fosse o cérebro das pessoas fosse conectado na nuvem,
E não existia meio de transporte porque as pessoas se teletransportavam de um lugar pro outro. É isso. Então tá bom. Que maravilha. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Não, mas eu acho interessante notar que quem escreveu isso, cara? Pois é, então. Eu ia falar justamente isso, tipo, na ficção. Em 1985, na ficção, o que nós temos que é semelhante a isso? Eu sou terrível com cultura pop, gente, desculpa. Exatamente. Acho que vocês vão ter que me ajudar. O cara que saberia responder isso é o Eduardo, talvez. Star Trek nas décadas de 60 já trouxe o conceito do teletransporte. Sim. Mas não na China. Mas não sei se podia chegar lá, porque era um fenômeno muito popular, Star Trek e tal. Tudo bem, são outros tempos e tal, mas assim, o conceito na cultura pop tava ali. Não sei se isso chegou ele lá, não. Agora, a questão da internet, em cultura pop, não me lembro, sabe? Filmes ou séries, assim, dos anos 80 pra trás, que tinham algo semelhante. Você tinha, por exemplo, no 2001, Odisseia no Espaço, você tinha ali o HAL 9000, o robô que era uma inteligência artificial. No próprio Star Trek, você tinha os comunicadores lá, que eles falavam um com o outro, que era praticamente um celular, igual a gente tem hoje, assim, eles podiam se ver. Então, assim, referências, vai lá, tem, mas se isso chegou até ele ou não, não sei. Mas mesmo que tenha chegado e tal, acho que não... A história, se vocês estão achando essa parte doida, calma. Calma, tem muito mais pra vir aí. Não, muito... Não, é só pra lembrar que o termo teletransporte foi criado pelo Charles Fort, que a gente abordou alguns episódios atrás, e estava em alguns dos casos que ele catalogou. Pessoas, objetos e animais que teriam sido teletransportados de um lugar para o outro, teriam feito essa viagem instantaneamente. Isso no trabalho dele, né? A gente não tá... trabalho dele de compilação, a gente não tá entrando no mérito se isso realmente aconteceu ou não. O cara colocou isso lá e criou a palavra para isso. Pelo menos para o Ocidente, a referência de ficção científica de teletransporte mais forte seria Star Trek. Mas tinha... Mas, cara, na China, a gente fez um episódio lá, a gente citou, né? 5 mil anos de história, com a mitologia enorme. Tem, dentro da mitologia chinesa, lendas, mitos e tal, tem histórias que envolvem isso, sabe? Teletransporte. Ele pode até ter esse conceito, essa ideia do teletransporte, não da cultura pop ocidental, mas da própria mitologia e lendas ali da China. Assim, certamente existem histórias ali, que realmente eu estou na ignorância de dizer em detalhes, porque realmente eu não sei. Mas certamente existem histórias que traziam esses conceitos também, assim como viagem no tempo, contato com alienígenas. No episódio sobre a China antiga a gente falou já de algumas coisas assim, viagem espacial até, a história de Xangai indo pra Lua. Tem aquela história lá que o povo veio com uma nave e o imperador pegou aquela nave e guardou lá, manteve os caras presos por ano, depois devolveu, os caras foram embora. Isso, tipo, 3 mil anos atrás. Mas é isso aí. É exatamente isso aí. Assim, eu acho... Ou aconteceu de verdade, ele foi pra Gawker e viu isso, ou ele é um gênio da ficção científica. Não tem problema ele escrever isso aqui. Só que se ele escreveu e ele não viveu isso, a gente tá na frente de um best-seller. Isso aqui tinha que ser celebrado. E ele lançou livro, né, depois. Né? Esse com o relato... Ele tem um livro com relato e tem livros depois se aprofundando nessas tecnologias que ele viu lá. Sim. Como é que é o nome do livro mesmo? Bom, depois a gente fala do livro. Vamos ver a história. A gente já pega esse nome aí. O que acontece, ó? Aí ele... ele aprende algumas coisas nesse planeta. Então, pensa num mundo, Vini, Edu, Gu e quem tá ouvindo, onde
você tem qualquer informação que você precisa e deseja. E você pode estar em qualquer lugar que você precisa ou deseja. Sim, no strings attached. Você só vai e faz. Não tem nada, não tem que fazer mais nada em retorno. Outra coisa que ele percebeu ali por conta dessas tecnologias, não existe mais a relação de trabalho como a gente conhece aqui. Não existe trabalho. Não existia trabalho lá, né? Não existia trabalho, né? Então, assim... Gostei. Não existia trabalho. As pessoas viviam exclusivamente por um sentimento. O prazer. O lazer. Então o planeta inteiro era um planeta que vivia em prol do lazer. Do prazer extremo 24/7. Muito bacana. Ou não, porque uma legal. utopia disfarçada de... Uma distopia disfarçada de utopia. Aí... tinham pessoas que trabalhavam lá, mas as pessoas que trabalhavam era só elite, era só os donos do planeta, e eles eram todos cientistas que trabalhavam no algoritmo que controlava o Global Information Web, que controlava o Global Movement Web e outras tecnologias, o que faz sentido. Ele vai conhecer os outros dois personagens, existem muitos outros personagens, mas outros dois personagens foram mais próximos dele, que é o Sudair e a Willy. A Willy é mais importante porque a Willy, ela é uma menina, uma mulher, não é uma menina, é uma mulher. Só uma pergunta nesse ponto aqui. A gente falou que quando ele foi abduzido, não sei se você vai saber me explicar esse trecho. Ele viu ali meio que silhuetas luminosas entrando no quarto. Mas lá, esse pessoal, eles eram mais, tipo, humanos mesmo, assim? Tipo, terráqueos, ou o visual deles era diferente? Os personagens que interagem diretamente têm a aparência de terráqueos, mas não são terráqueos, são Gawker. Uhum. O Norton, ele é Gawker, mas ele nasceu aqui, tá? Pode ser humano, mas não é terráqueo. Pode-se dizer? Ele parece humano, eles não são humanos, que é uma outra forma de vida, tá? Mas aparentemente seria um humano. Mas essas formas luminosas aparecem no livro aqui também. São formas de dados massificados. É maluco. A Willy tem uma forma de uma humana. Ela é uma mulher, não uma menina, mas ela é do tamanho de um Grey. Então ela tem tamanho de 12 anos. Mas ela é uma mulher. Totalmente mulher, só que a mulher é muito baixinha. E que pra ele gera uma puta estranheza, porque a Willy, ele tem uma relação até afetuosa, até amorosa com a Willy em algum momento, tá? Mas ela é uma mulher, gente, ela só é baixinha. Pode falar. Rolou. Calma que vai chegar lá. Calma que vai chegar lá. Se fosse isso, tava bom. Tava ótimo. Calma que só, possível, cara. Vilas Boas? Fosse só Vilas Boas, tava tranquilo. Foi Emanuele mesmo o bagulho, velho. O negócio foi cada vez mais louco. Sim. Realmente, ou ele, cara, ou, enfim, né? Pode ser algo muito perturbador até. E ele traz que os primeiros momentos lá na sociedade, ele ficou muito perturbado. E isso, pra mim, é um ponto que corrobora que esse relato é verdade. Gente, eu tenho certeza que se uma sociedade tem uma tecnologia X, essa tecnologia vai ser usada pra prazer. Sim, inventou também a internet, pornografia. Inventou a prensa, revista pornô. Inventou o pager, mensagem pornô no pager, não importa, cara. Eu vejo isso com a sociedade. O ser humano sempre arranja um caminho pra safadeza, né? Eu acho que a sociedade, não o ser humano. Porque é uma sociedade não humana, mas que chegou nesse ponto. Tá? E aí, a Willy se torna guia dele, só pra gente terminar essa primeira parte bem rapidinho. A Willy se torna guia dele e começa a levar o Zang a conhecer o mundo, né? Conhecer o mundo do planeta Gawker. É fácil porque eles fazem isso com teletransporte. Eu só pulei uma parte, ele faz um exame físico antes disso, que é um exame físico basicamente robótico, Travis Walton abduzido, né? Tem muito segredo. Mas ele começa a visitar vários lugares do planeta Gawker através desse teletransporte. Então ele vai pro fundo dos oceanos, ele vai pra cima das nuvens e pra outras cidades também. Ele percebe que esse planeta tem lugares mais e menos desenvolvidos. Então onde ele tá, tecnologia de ponta. Você pensa e vai pra onde você quiser. Informação na ponta da língua, qualquer momento você tem. Ninguém trabalha, tá tudo ótimo. Em outros lugares tem vilas bárbaras. O que pra mim também corrobora... Gente, eu não consigo entender como a gente pode ter uma utopia se a gente não tiver uma distopia por trás em qualquer lugar desse universo. Sim.
Então, assim, não sei se... Eu vi um crítico literário uma vez falando que, assim, o Admirável Mundo Novo, que é mais utópico, e 1984, que são mais distópicos, eles são, tipo... São histórias do mesmo mundo contadas em lugares diferentes, assim. Sabe? Toda utopia tem uma distopia por trás. Em continentes diferentes, exatamente. Exatamente. Aqui na pauta não tá falando sobre essa primeira interação com as pessoas cobras marinhas. A Willy leva o Zang pra conhecer os oceanos, e lá eles veem cobras, tá? Cobras. São cobras antropomorfizadas, são cobras transformadas em formato humano, digamos assim. Submarinas gigantescos. O famoso reptiliano. Gigantesco, assim, 8, 9, 10 metros. Eita! Então ele começa a ver aquilo, eu imagino, pô, se fosse um filme seria uma cena impressionante, né? E nesse processo, o Norton e a Willy, mas a Willy especificamente, fala, cara, você tá aqui, você é nosso brinquedo, você é nosso pingente de luxo, cara. Você não tá aqui de graça. Você não tá aqui porque a gente achou legal trazer você aqui. Você tá aqui porque, pra gente, é muito importante a gente conhecer um terráqueo, trazer um terráqueo pra cá, interagir com um terráqueo. Porque os terráqueos foram construídos, foram feitos com emoções que a gente não tem aqui. E a única coisa que importa pra nossa sociedade são dados de emoção. São dados de sensação. Ela fala de uma maneira poética, bonita, mas na verdade o que acontece é o seguinte... A sociedade ali é um grande OnlyFans, onde eles capturam o ato sexual, o ato de prazer, e vendem. Não apenas só o ato sexual, né? O que acaba acontecendo nessa sociedade é que a emoção, por exemplo, não existe trabalho, né? Eles não têm necessidade de trabalhar, vivem pelo lazer e pelo prazer. Então, assim, a moeda, pelo que eu entendi, o Kilton pode me corrigir se eu estiver errado, a moeda de troca lá, o que as pessoas vão acumulando, eram dados sensoriais. Sensorial é bonito, são dados sexuais especificamente. Sexuais também. Dados sexuais, é isso que eles transacionam lá. Céu. Eu vou ter que colocar uma trilha meio sensualizada no fundo aqui. Esse é um episódio. Mas é isso, sim. Esse é um episódio que só pode passar depois das 2 horas da manhã na Band, tá ligado? Mas assim, a tecnologia. Ele explica isso nos outros livros que ele tem. A tecnologia de Global Information Web que ele tem, que é essa rede global de informação lá dos Gawkers. A informação sai do servidor, sai de uma ponta, passa pelo servidor Gawker, pelo algoritmo, e chega no seu cérebro, ativando os mesmos neurônios e terminações nervosas, enfim, ativando tudo. É mais do que uma internet. É uma experiência... eu não sei nem como definir isso, vocês podem me ajudar, cara. É uma experiência extrasensorial conduzida online. Eu não sei nem explicar isso, gente. Sabe o que tá me lembrando isso aí? Vocês lembram daquele filme do Stallone? Das Três Conchas? Ah, não. Isso. Ah, sim. Exatamente. Exatamente, das Três Conchas, é o confronto, que chama confronto final, não lembro, se eu não me engano. Que é o Stallone com a Sandra Bullock, que eles colocam um negócio sensorial na cabeça e eles têm relação sexual. E ainda rola até uma piada, porque ele é descongelado do passado, então ele fala, como que faz? Ela fala, não, você bota isso aqui na cabeça e a gente... O teu corpo vai experimentar aquilo que é virtual, né? Literalmente. Exato. Aí o cérebro, com as terminações nervosas, com as informações que são passadas para ele, o cérebro vai dar tudo que tem que acontecer. É isso que tá me fazendo lembrar. O Demolidor. Mas aqui, a tecnologia desse lugar, ela... Por exemplo, se uma pessoa estiver experimentando algo, tiver tendo que seja uma relação sexual, ou tiver tendo alguma outra tipo de experiência prazerosa para ela, outras pessoas poderiam sentir em tempo real aquilo que ela tá vivendo, entendeu? Não assistir, sentir, viver aquilo junto. Eu tava comentando com o Kilton, né, antes do episódio, a gente tava conversando sobre como realmente essa história é muito doida, é muito maluca, só que eu falei pra ele, cara,
parece uma realidade alternativa futura nossa. Eu acho que assim, a gente pode seguir esse caminho. Se você chegar um momento onde tem, digamos, implantem uma renda básica universal, né? Você tem uma grana ali guardada para você, que você recebe e tal. E a inteligência artificial substituindo a gestão dos países, das nações, os governos, algoritmos. Não tô falando que isso vai acontecer, mas eu não descarto, eu não acho impossível que isso venha a acontecer no futuro. E aí uma sociedade que não tem... Lembra daquele filme, como é que é o nome do robozinho lá? Wall-E. Isso, Wall-E. Onde o ser humano, aquela sociedade lá humana que agora vive no espaço e tal, tá todo mundo obeso porque não precisa fazer mais nada e vive só pelo descanso ali, pela preguiça. A impressão que me dá é que esse mundo que ele pode ter ido, supostamente e tal, não acho impossível acontecer num futuro nosso muito lá pra frente. Muito, muito lá pra frente. É muito doido, cara. Só tem um ajuste que tem que acontecer, porque assim, na sociedade Gawker, o corpo deles são corpos sintéticos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, um corpo que não precisa comer, não tem outras necessidades. Eles vivem pelo prazer porque eles aboliram as outras necessidades. E aí, eles têm só esse foco agora. Aqui o nosso corpo tem necessidades fisiológicas, precisa se alimentar, precisa, enfim, várias coisas, né? Então, acho que talvez isso seja um impeditivo pra gente chegar a uma sociedade onde a gente consegue abolir as transações econômicas, por exemplo. Mas tirando isso, acho que não. Rapidinho, vocês, por que acontece? Eu tenho um amigo aí em Americana, ele é professor em Americana aí, tá? E os professores, os alunos dele, na escola particular, cara, ele pegou um aluno dele, cheirando tangue na sala, Vini. Eles queriam ali replicar um clipe de trap lá, um clipe de... Enfim, esses pessoal os MCs que eles escutam. Logicamente, eles não levaram cocaína pra escola, até... Eu não me fiquei da surpresa, mas não levaram. Mas levaram tangue, fizeram carreirinha de tangue e começaram a cheirar tangue na sala. Por que eu tô falando dessa situação aqui? Abraço, escola particular. Abraço pro Ganso lá do Chorume. Por que eu tô contando dessa história aqui? Escola pública. Na escola pública onde eu estudei, os caras levavam arma pra ameaçar professor. Na escola particular, os caras cheirando tangue. Cheirando tangue. Então, mas por que eu tô falando dessa história? Na minha turma, a gente cheirava aquelas pastilhinhas brancas, como é que chamava? Esqueci o nome daquelas pastilhinhas brancas, cara. Pastilhinha da Garoto. Isso, pastilhinha da Garoto. Galera que quebrava aquela porra e cheirava. Caralho. Ai, meu Deus. Mas por que eu tô falando dessa situação? Se você chega nessa escola de Americana que o pessoal cheira tangue aí, você dá uma tecnologia, olha, a gente desenvolveu uma tecnologia onde você vai poder ter a empatia perfeita. Você vai parar de ofender o amigo porque você vai sentir o que o amigo sente através dessa tecnologia. Dá pras crianças, pra essas pessoas, vamos falar crianças, o que eles vão fazer? O que os alunos vão fazer com essa tecnologia? Primeira coisa que eles vão fazer. Vai botar um pra cheirar tangue e os outros todos sentirem, né? Exatamente. E foi o que aconteceu na sociedade Gawker. Porque é uma tecnologia muito interessante, onde todas as pessoas podem de fato ser uma. Literalmente, mas não. Todo mundo começou, legal. Então eu posso experimentar relações sexuais com quem eu quiser, o tempo que eu quiser, da maneira que eu quiser. Tem de fato ter que estar lá. Isso durou não sei quanto tempo, tá? Mas vamos falar com bastante tempo. O que acontece quando você fica muito tempo fazendo algo incrivelmente divertido? E aí eles... graça. E qual que é o próximo passo? Fazer algo mais divertido. Aumentar. E foi isso... Esse é o ponto da civilização Gawker. Porque a Willy pega o Zang, leva pro fundo do mar, para ele ter uma relação sexual com uma dessas pessoas, cobras submarinas imensas, para vender esses dados, para ela ganhar dinheiro. Nossa. Mano do céu. Mas não é ganhar dinheiro, não é dinheiro, é o crédito lá, né? Esses dados monetários aí que ele tem, esses dados monetários. E aí o que acontece? A gente tá falando de uma criatura imensa, de muitos e muitos metros de altura. Não funciona fisiologicamente como a gente pensa. A relação sexual, ele é literalmente engolido por dentro. Ele é engolido por essa cobra, completamente. Meu Deus. E dentro da cobra tem milhares de tentáculos que invadem o Zang em todos os lugares.
É, gente. Você acha chega, que chega. sonda... Você acha que sonda é demais? É isso aí, pessoal. Aconteceu. Chegamos nesse nível. Acabou! Acabamos de ter aqui a descrição de um hentai bizarro. Nossa, Porque é hentai mesmo, é verdade. mano, Mas o que não acontece? acredito. Ai, E cara. ele fala que... Ele ficou muito confuso porque em certos momentos ele teve prazer, mas o que ele mais teve foi dor e angústia, e esses dados são os mais valorosos para a civilização Gawker. Então, por que eu acho que isso aqui... Eu tenho 40% de chance que isso aqui seja verdade. Eu tenho certeza que se a gente tem essa tecnologia, a gente coloca na escola particular de americana, em 20, 30, 40 anos, a gente chega nesse ponto onde as pessoas torturam para vender o sentimento da tortura. Cara, o pior é que faz muito sentido, mano. Eu Faz acho muito que, sentido. assim, faz sentido, né? Você pensar que se a gente tivesse... a tecnologia é neutra, né, cara? A gente pode usar ela pro bem e pro mal. E acho que... Eu tava vendo outro dia um vídeo, e não foi porque eu escolhi ver aquele vídeo. Você tá passando a timeline ali no Twitter. Não, mas é verdade. Não precisa explicar, não. Lá no Twitter. Não, mas não é nada sexual, não. Era um vídeo de um cara que tava no alto de uma ponte pra, né, acabar com a própria vida ali e tal. E as pessoas filmando, e aquele vídeo era um compilado de, acho que pelo menos umas 5 pontos de vista diferentes, ou seja, 5 pessoas filmando. Tem os 5 momentos do salto do cara. E depois, aquelas 5 pessoas correndo pra ver o cara, o estado que ele ficou. E esse vídeo era nos Estados Unidos, estava tudo em inglês, mas você percebe, as pessoas correndo, não assustadas ou preocupadas, ou com eufórica, tipo, nossa, de curioso, mas assim, você percebia no vídeo que tinha alguém fazendo live. Alguém tava fazendo live daquilo e a pessoa falando com os espectadores. Vou lá mostrar pra vocês e tal, e você via gente rindo, uma desconexão total com qualquer forma de empatia pela dor do outro, que é normal quando as coisas viram commodities, né? No caso dessa história, que é muito doido, eu avisei, é isso que tá se vendo ali. As sensações e as emoções eram a commodity desse lugar. Eles não tinham necessidades fisiológicas e as experiências sensoriais eram a moeda que valia nessa história. É muito louco, velho. É muito louco. Eu acho muito factível. Esse é o problema, cara. Porque acho que se ele imaginou uma tecnologia, essa tecnologia se desenrolou dentro da civilização, acho que ele acertou em cheio como um grande autor de ficção científica faria. Só que ele, enfim. Ou ele viveu... Ou ele é realmente muito, extremamente criativo, ou a parada aconteceu. Pessoas extremamente criativas existem, mas é muito doido, né? Você tem um Lovecraft aí, as histórias muito loucas que ele escreveu também numa época bem lá pra trás. É que assim, cara, eu não consigo conceber isso, assim como a história dele, como a do Arthur Berlet, de um cara extremamente criativo. Tipo, é uma coisa que a gente tem que considerar, obviamente. Pode ser uma história que o cara criou e o cara é bom de contar a história. Beleza. Mas aí a gente acabou de falar justamente mais ou menos do que é a essência do ser humano, né? De fazer merda. O ser humano faz merda. E sempre que ele busca alguma coisa, ele vai escolher a pior coisa, a pior decisão pra fazer merda com aquilo ali, né? O ser humano, ele é assim. E uma coisa outra coisa que tá na essência do ser humano é ganhar dinheiro, mano. O ser humano sempre vai querer ganhar dinheiro. A essência, uma coisa que está... Ganância. E é tudo também motivado pelo prazer. Tudo é motivado pelo prazer. Se você fizer aqueles organograma, tudo vai acabar no prazer. É exatamente o que o Kilton falou aí. Tudo que o ser humano faz, ele termina no prazer, né? Ele quer no prazer carnal, né? Ele vai ganhar dinheiro para ele poder conquistar pessoas, para ele poder pegar mais, né? Para ele poder ter mais prazer na vida dele, para ele poder saciar os prazeres dele. Então sempre termina nesse ponto. Um cara que é criativo nesse nível,
ele não escreveria, tipo, uma história dessa, que, cara, até esse momento, é no mínimo um roteiro de um filme 18+, que daria... Pô, Calígula, velho. Isso aí parece Calígula. É um Calígula alienígena, né? É Calígula. Cara, Calígula é um marco no cinema, velho. Calígula é uma coisa ali que é considerado como uma obra-prima, sabe? Então, assim, o cara escreveu um Calígula da alienígena 1985. E não vendeu pra ninguém, sabe? Não ganhou dinheiro com isso. Mas ele não tem prazer. Ele não teve prazer nessa jornada. Pra ele não foi legal. Então, assim, se o cara tem a criatividade pra escrever uma história dessa, no mínimo ele tinha que ter ganho dinheiro. E pra ele, é aí que vem os 40% que eu acho que o Kilton tá falando. Pra ele não foi legal, nem um pouco, e acabou por aí. Ele não ficou escrevendo um monte de história, dando palestra pra todo mundo, aparecendo em tudo quanto é lugar. E outro, 85, esse cara é vivo até hoje? Eu não encontrei essa informação, eu acho que ele é. Porque eu não encontrei a informação que ele tá morto, então eu acho que ele tá vivo. É, porque 85... Ele tinha 19 anos em 85, ele pode estar vivo. Ele pode estar com o quê? 50 anos? Eu acho que ele pode estar vivo, porque eu não encontrei nenhuma informação falando que ele tá morto. Acho que era mais fácil o pessoal falar que ele tá morto. Se ele tivesse morto, né? Uma data. Então. Exatamente. Mas assim, o Zhang aqui, Shanqian, esse livro pra mim, quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei, cara, eu não quero acreditar nessa história, que é alienígena. A minha mente não quer acreditar que isso pode ser concebível. Mas faz todo sentido. Com certeza vocês devem conhecer House of Cards. Frank Underwood, a citação dele, que pra mim faz todo sentido na série inteira, tudo é sobre sexo. Menos sexo. Que é sobre o poder. Sexo é sobre o poder. E aqui, quem define... Só um detalhe, tem nesse caso aí, dessa relação que ele teve lá, tem um trecho que ele fala, o que ele explica é que ele não sabia dizer se aquilo que aconteceu foi físico, mental ou simbólico. Que ele mesmo não sabia explicar, mas que o desconforto marcou ele. E isso em questão de... Tudo bem que assim, na história da abdução dele, então, ele tava lá. Mas em histórias de abduções, então, tem muito essa questão de que a pessoa, ela não sabe se às vezes aquilo que ela tá vivendo tá acontecendo mesmo ou é uma coisa projetada na mente dele e tal. Uma tecnologia que existiria num lugar como esse aí, não sei se seria impossível projetar algo na cabeça dele. Mas aí ele não precisava nem projetar. É só eu imaginar alguma coisa que você imagina também, entendeu? Sim. Então você fala pra mim, mas não deixa de ser uma forma de projeção também. Você fala pra mim, não, Kilton, por que você fez isso comigo? Eu falo, não fiz nada, cara, você tá sonhando. Porque se eu tenho essa sensação de sonho, essa informação no meu cérebro, eu posso transmitir isso pro seu cérebro. Enfim. No Planeta Gawker é meio maluco isso, mas funciona assim. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Ele continua explorando o planeta Gawker, ele conhece algumas tecnologias, ele conhece o Centro de Geração de Campo Artificial, basicamente, são 9 satélites que rodam o planeta, e esses satélites, eles geram a rede de informação global, a rede de transporte global, campos gravitacionais, ele consegue gerar campos gravitacionais, por isso que as pessoas conseguem atravessar paredes, por exemplo, né? No contexto dele. Ele conhece pessoas virtuais leves, que são dados embodied, personificados. Dados tão consistentes que os dados se organizam numa forma humana, no plano bidimensional. Ou seja, uma inteligência artificial. Só que tem consciência. Ela tem consciência. É um corpo ali, ele anda ali, ele tá solto. Ele não tem mais limitações nem físicas. Mas essas pessoas virtuais leves, apesar da gente achar algo, mais uma vez, alienígena e complexo demais de entender, nem são tão relevantes pro pessoal lá. Porque é só dado ali. Não tem uma consciência de fato. Pra consciência, eles têm uma outra tecnologia que é a clonagem. Eles têm uma fábrica de clonagem, onde eles criam corpos e fazem um backup da própria consciência. A Willy, o Sudair, o Norton, que ele conheceu aqui,
são conhecidos como os 3 órfãos. De alguma maneira, esses 3 seres são seres mais importantes no planeta, o que faz sentido, porque se um terráqueo é um artigo de luxo, quem tá com o artigo de luxo é um cara que tem muito dinheiro. Então esses caras aqui, que estão os principais aqui no livro, provavelmente são figuras... A gente tá falando de bilionários desse planeta aqui, de certa forma. E eles são conhecidos como os 3 órfãos, ou seja, em algum momento, esses 3 conseguiram se clonar, conseguiram pegar a consciência e colocar nesse corpo e quebraram a relação familiar. A gente não sabe, ele traz aqui pra gente, como é que funcionou antes. A gente sabe que a partir de um momento não tem mais família aqui. Não existe o conceito de pai, mãe ou irmãos e nada mais. É cada um por si, eternamente, vivendo um mundo e uma vida de prazer. Então, um dia você foi criado e teve uma consciência que foi criada junto com o teu corpo, mas depois você não morre. Vai criando outros corpos para você, a tua consciência vai sendo depositada nesses corpos novos, é isso, né? E aí você não mantém uma família, simplesmente vai continuando. Né? Exatamente, eles são conhecidos como os 3 órfãos e eles têm acesso a terráqueos, eles podem ir lá e pegar terráqueos. Não pegam sempre, mas cara, eles pegam... Isso que o Kilton falou, né, de tipo, são bilionários e, tipo, se eles estão com esse humano ali, que é um artigo de luxo, é porque eles são importantes, eles têm algum tipo de importância, algum tipo de poder ali. A gente já falou algumas vezes brincando, assim, o que será que esses alienígenas vêm fazer aqui e tal? Aí começa a vir ideia e falar e tal, e uma vez alguém falou assim, eu acho que é turismo. É meio isso, né, cara? Dentro desse contexto aí, vamos lá pegar um cara lá, trazer pra gente, vai ser importante. Acho que se encaixa, né, dentro da filosofia dessa sociedade, né, em algum momento. Pro Gawker, ele tá pegando o submarino e descendo nas profundezas pra encontrar o Titanic. É isso que ele tá fazendo aqui, nesse planeta. Faz todo sentido. E aí tem um ponto interessante aqui, que essa fábrica de clonagem é para as pessoas se clonarem, mas, se você não tem família, se ninguém tem filho, não tem pai, não tem filho, logicamente, vai chegar uma hora que não tem mais tanta gente pra se clonar, assim, né? Você tem um número que para ali, né? As pessoas podem escolher morrer ou não, mas digamos que ninguém escolheu morrer, né? Parou, não cresce mais o número da população ali, né? E a fábrica continua. Mas eles não se reproduzem. Não existe reprodução no Go. Não existe. Não existe. Existe na clonagem, eles podem criar até isso que acontece aqui, mas não existe relação de família. Uhum. Existe uma reprodução, mas o que acontece? Essa sociedade, essa elite, todo o planeta inteiro vive em prol de gerar e transacionar dados sexuais. Isso é o planeta todo, só fazem isso. A elite, que é uma parcela muito pequena, tem acesso à fábrica de colagem, tem a clonagem, tem acesso a outras tecnologias, tem acesso ao algoritmo que controla essa sociedade, né? E o que eles fazem com a fábrica de clonagem? Eles não só criam corpos para eles perpetuarem a sua consciência para sempre, eles criam novas espécies humanoides. Eles desenham espécies como se fossem coleções de moda para serem usados, incluídos, para serem inseridos nesse mercado sexual de tempos em tempos. Isso para eles é a base do trabalho desses cientistas, pelo que vive a elite da sociedade. E isso é muito bem aceito, o pessoal espera isso, sabe? É como se fosse os artigos de marca que vão sair de temporada em temporada, mas o que vale mesmo, o que dá o que é, assim, que o pessoal quer mesmo, é quando eles conseguem trazer um nativo de outro lugar. Aí o pessoal paga caro. Aí tem valor, que é o que aconteceu com o Zang, tá? Então, uma coisa que isso pra mim é muito, é um dos maiores indicadores de que isso aconteceu. Porque você tá falando de uma pessoa que vivia dentro de um país com limitações, não quero entrar no mérito da questão, mas ele vivia num país com limitações. Supostamente passou por uma situação de ir pra um outro planeta totalmente abusivo, totalmente dramático, onde ele foi literalmente tratado como um objeto, ele foi objetificado, humilhado, abusado diversas vezes. Ele volta pra Terra, pro país dele, e ele não consegue parar de falar sobre isso. Ele escreveu quase 140 cartas pro governo sobre esse assunto. Pra mim, isso é um ato de uma pessoa que tá tentando processar um trauma. Isso pra mim corrobora que, cara, talvez ele não tenha ido pro outro planeta, mas alguma coisa aconteceu com essa pessoa, porque ele não consegue parar de pensar nisso. A gente pode... Aí vamos botar o pé no chão aqui, né? Antes de eu chegar na minha linha de raciocínio aqui,
Ele chegou a mostrar alguma coisa tipo marca? Tem algum estudo dele referente a isso? Quando ele veio pra cá, ele falou, eu não sei se é físico, mental ou algo no meio. Então ele mostrou marcas a vida inteira que não são físicas nem mentais, é algo no meio. E esse é o ponto. Na minha opinião... Mas como assim, marcas que não são físicas nem mentais? Como, que ele mostrava? Se era uma... Não, assim, ele não mostrava nada, assim, foi uma construção. Ele escreveu muito sobre alguma situação que mudou ele. Ele não era a mesma pessoa antes dessa experiência e depois da experiência. O que... assim, ele apresentou uma cicatriz na cabeça e alguns desenhos e anotações que, né, assim, não são evidências físicas, assim, que você não pode questionar. Mostrou uma cicatriz na cabeça que ele teria adquirido nesse lugar, nessa viagem, nessa experiência, mas que, né, tipo, pode ter sido qualquer outra coisa também. E alguns desenhos e anotações que ele teria feito nesse lugar. Mas fora isso, físico, não. É tudo um relato. Tudo uma história que ele contou. Ele falou que ele voltou, ó, eu tô com uma cicatriz na minha cabeça que não tinha antes dessa experiência, eu não tinha. Mas essa cicatriz, durante 39 anos isso foi sumindo cada vez mais. Ele dizia que tinha um implante lá, nunca foi tirado nada, nunca foi visto nada. Então é muito indelével, é muito leve assim pra gente ver se é isso mesmo, entendeu? Se tinha ali. Então assim, ele não tinha uma evidência, ele não tinha evidências do que aconteceu. Por outro lado, eu não acredito que uma pessoa, no contexto sociopolítico que ele vivia, ia escrever sobre esse assunto, entrar em contato com o governo sobre esse assunto repetidas vezes, centenas de vezes. Quando ele teve acesso à internet, sabe qual a primeira coisa que ele começou a fazer? Escrever sobre isso em todos os fóruns que ele teve acesso. Ele escreveu livros tentando replicar aqui na Terra as uma tecnologias. Outra coisa que é interessante, né, que depois ele publicou um livro, né? São 2 livros. Um livro que é contando a história dele e um outro livro que aí, assim, eu não vou falar que é um livro de ciência, mas é um livro que ele se propõe a explicar a teoria científica não apenas daquele mundo, mas o cara se propôs a criar a teoria unificada. A ideia que o Einstein lá atrás propôs também, um dos santos graal aí da ciência, que é uma teoria para explicar tudo. E ele lançou esse livro, que é uma teoria unificada, uma tecnologia alienígena. Obviamente eu não li esse livro, mas eu fui pesquisar sobre ele. Eu encontrei 3 artigos científicos ocidentais, não chineses, 3 artigos científicos ocidentais analisando essa teoria dele, esse material que ele escreveu. E lendo alguns trechos ali, porque esses artigos eles estão disponíveis, você pode baixar e ler, e tem os comentários das pessoas que baixaram ali, né? A maioria das pessoas falando, tipo, não vamos considerar que isso seja real, mas blá blá blá. Mas todo mundo falando assim, elogiando o raciocínio dele, principalmente nas questões de física e matemática, que ele aparentava ter um grande domínio nesse aspecto. Só que quando isso aconteceu com ele, ele era um fazendeiro de 19 anos. Ele dominava a teoria ali a matemática e a física para esse assunto específico, mas ele foi para a faculdade estudar isso depois do evento dele para isso. Então ele voltou, alguma coisa aconteceu que deixou ele extremamente perturbado, ele não conseguiu parar, ele foi para a faculdade para aprender a matemática, aprender a física que ele precisava para explicar essa teoria. Entendeu? A teoria eu não li também, não vou falar aqui que a teoria é de fato uma teoria factível ou não. Acho que o Du pode fazer isso eventualmente em algum momento, mas eu não treinei como fazer isso. Agora, assim, a gente na ufologia a gente vive de relatos, né, gente? E todo relato pode ter sido fabricado. Todo relato pode ter sido fabricado. Não significa que todo relato foi fabricado. No caso aqui do Zhang, o que ele fez pode ter sido fabricado. Inclusive, eu acho a história do Arthur Belé mais factível. Eu acho que aqui, eu fico com muito pé atrás nessas histórias dele aqui. Eu não acho tão factível. Mas, quando eu olho para o indivíduo, eu falo, gente, alguma coisa muito séria aconteceu com esse cara. Porque ele ficou obcecado. Talvez ele fosse um cara com aquela síndrome de Savant, né? Talvez fosse. E ótimo, a gente tem aqui um material de uma pessoa que tem a síndrome de Savant que é extremamente bem feito.
antes de gravar esse podcast, eu fiz o meu dever de casa. Eu peguei o livro e eu fiz ali um mermaid, um chart pra entender as tramas e os personagens, que são mais de 54 personagens nesse livro, e as tramas não se contradizem nesse processo. Gente, a gente tá falando de um pelo menos uma obra de ficção muito boa. Ou um relato do que ele viveu. Sim. Maluquice, né, gente? Maluquice. Pesadão o clima aqui. É uma loucura. Eu volto nessa questão, né? De que se o cara tem esse dom, né, o cara domina escrever algo nesse nível e parou por aí, é que realmente o cara não tava afim mesmo de ficar famoso e tal. E o ponto que você colocou também é interessante, Kilton, a comunidade que ele vive, né? O chinês, ele não é de fazer isso. Ele não vai gastar energia com isso. De criar uma história dessa e ainda levar pro governo, levar pra internet, levar pra todo lugar. E lembrando que nos episódios que a gente falou sobre a China trata o fenômeno ufológico de uma maneira totalmente diferente do que o resto do mundo. A China trata o fenômeno ufológico de uma forma totalmente física. Ela não fica na questão esotérica do assunto. Eles gostam da questão física. E o governo chinês, ele presta atenção no fenômeno ufológico, tem os estudos deles lá, e o que não envolve muito a questão física não interessa muito pro governo chinês. Ou seja, essa história do Zhang talvez não pegou muito porque, beleza, houve abdução e tal, mas não teve evidência. E aí o governo como não era uma história muito material, eles não foram atrás. Não ligou. Mas realmente, a história, e colocando no contexto da época, da pessoa que foi, e toda a situação, tem sim aquele fundinho ali que você fala, cara, pior que eu acho que se pá, rolou esse negócio aí mesmo, cara. É bem louco. E a gente não tem nenhum relato de coisa semelhante, né? É igual o Arthur Berlet, né? A Carte eu não lembro de ter surgido em outro tipo de relato. Não, você tem relatos de pessoas que alegam que foram levadas para outros planetas e tal e tudo mais. Não, mas tem que ser dos mesmos. Mas dos assim, mesmos cada planetas, lugar, mesma cada raça. sociedade de um jeito e tal, né? É uma loucura. A gente tá falando que ele ficou muito impressionado lá no planeta Gawker, né? Ele ficou muito impressionado lá, mas o que mais o impressionou, o que fez ele mudar, o que fez ele voltar pra Terra e não parar de falar sobre o que ele falava, enfim, todas essas atitudes, foi o encontro com um extraterrestre. Então o que aconteceu? Depois de todos esses processos, ele começou a explorar o universo Gawker. Ele saiu do planeta Gawker, ele começou a visitar outros planetas Gawker. Então tinha o planeta Água, ele viu ali uns anfíbios marinhos gigantes também. Ele foi sequestrado lá, teve que oferecer um presente lá também. Ele foi para um mundo onde a lama era púrpura. Olha que maluquice, cara. Né? Então ele foi abduzido 1 milhão de vezes. Ele era um artigo de luxo, Vini. Ele teve abduções dentro de abduções. Ele era um Inception de abdução. Ele era um diamante ali, cara. E com certeza todo mundo queria um pedaço daquele diamante. Queria entender o que estava acontecendo, né? Consistentemente ele foi tratado como um objeto nesses lugares. No final da história dele, ele conheceu um dos maiores líderes científicos lá, assim, o grande líder científico lá, que é o Ivanson. E aí, quando ele falou Ivanson, eu falei, gente do céu, de onde que ele tirou esses nomes assim, do nada, né? Da cabeça dele. Uma é o Willy, outra é o Norton, outra é o Ivanson, outra é o Sudair. Tá aí, cara, onde ele tirou esses nomes, né? Meio complexo. Esse Ivanson, ele conversa com o Zhang e ele fala, e aí? O que você achou da experiência? Você tá aqui há quanto tempo? Você é muito valioso pra gente. Mas e aí, você tem alguma pergunta? Ele começa a perguntar sobre metafísica, sobre campo, sobre massa, carga, energia, vida além do corpo físico, consciência, o que é ser mortal, o que é o tempo, o que é o espaço. E o Ivanson entrega essas informações pro Zhang. Isso é uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, essa história, mas uma coisa que eu sempre quis que acontecesse. Por exemplo, chega o ET aqui na Terra, abduz uma pessoa e pergunta, você tem educação? Gente, você não abduziu? Você sabe se a pessoa não tem educação ou não, gente? Independente se a pessoa tem educação, o que você vai entregar pra essa pessoa, a pessoa tá preparada? Não tem. Quando o ET pergunta pra pessoa, você
tem educação? Eu fico meio, não tô entendendo essa pergunta. O Ivança não perguntou, falou, cara, você tem perguntas? O Zang foi reperguntando e o Ivança falou, você tá perguntando, eu vou responder. Ele respondeu e a conclusão do Zang foi, cara, eu recebi respostas aqui que a humanidade nem sabe que precisa buscar. Ele recebeu, Edu, a resposta 42. E ele voltou pra... Ele recebeu 42. E ele voltou pra casa tentando encontrar a pergunta para a resposta 42. Ele recebeu respostas que ele nem sabia que ele tinha que buscar. E aquilo não deixou ele dormir mais. Ele tentou criar as perguntas, fazer o raciocínio pra chegar nas respostas que ele recebeu ali. Maluco, cara. E isso é o momento que a vida dele ali no planeta Gawker mudou. Ele foi... Depois ali o Norton falou, legal, muito bom, vamos voltar pra casa. Foi meio cortado assim mesmo, né? Bem seco. E é isso, ele acorda em casa. Não tem viagem de volta, não tem nada disso. A história em si, mais uma vez, se eu só tenho esse livro e não tá escrito Zang lá, tá escrito, sei lá, João, eu falo, romance legal aí. Romance cult, né? Quando eu coloco essa história nesse indivíduo e nesse cenário sociopolítico, pra mim é muito, muito difícil isso aqui ter saído espontaneamente. Mas essa é a história do Zhang Shanqian. Só a pergunta... Eu falei que o selo Salio de 6 tinha que ser... 42? Repensado. Resposta 42. É do Guia do Mochileiro das Galáxias, pô. Eu tô lendo. Eu tô lendo, não cheguei nela ainda. Aí entra numa coisa que eu tava pensando aqui conforme vocês estavam falando, né? Como eu comentei aqui em alguns episódios passados, eu comecei a me aventurar em algumas dessas obras que a gente acaba citando aqui, e eu, por preguiça e falta de acesso também por muito tempo, não tive conhecimento. Então eu comecei a buscar com audiobook e tal, acabei me inteirando de algumas obras. E uma obra que me pegou, cara, quando eu tava ouvindo ela, foi a obra de Duna. Nas criações de nomes e tudo mais, assim. O Tolkien foi genial quando ele criou todo o mundo da Terra-média. O cara criou uma escrita, criou uma língua, criou tudo. Mas as criações de Duna também são muito impressionantes. Os nomes, o lugar, a criatividade para aquela escrita, os conflitos, a profecia e tudo mais. Cara, essa história do Zang tá nesse nível aí, velho. Tá nesse nível. São nomes diferentes, com uma sociedade totalmente diferente. Sai fora totalmente do que a gente sempre falou da ufologia. Então, mesmo que ele tenha lido esses artigos ufológicos na China, cara, seres gigantescos em forma de serpente, eu não lembro de ter sido citado no meio da ufologia. A gente tem os reptilianos, mas não tem essa descrição. Mas deixa eu explodir sua cabeça, porque os nomes que ele escolhe pra mim é genial, assim. Se ele escreveu isso, ele é um gênio, porque ele escreveu nomes alienígenas, cara. Se a gente pensa, por exemplo, no Frank Herbert, quando tá fazendo Duna, ele tem o Harkonnen, que é finlandês. Tem uma base ali. Você tem percebe. Uma base, toda a cabeça. Finlandês, árabe, você percebe isso, né? O Harrison Ford deles é o Duncan Idaho, por exemplo. Então, tem uma base ali, né? Tolkien ele criou fugiu o nome. Sylvian. Ele criou o Sylvian, mas tem uma lógica por trás. Se o Tolkien tivesse escrito esse livro aqui, ele ia criar uma lógica para que toda aquela civilização tivesse uma consistência nos nomes, na origem dos nomes, ou por ser uma sociedade que não tem pai, não tem filho, não tem família, não tem sociedade, não tem necessidade de você perpetuar um nome. Os nomes são todos aleatórios porque não tem um ponto comum, ou seja, são nomes literalmente alienígenas. Tipo, se você pegar pra tentar fazer a etimologia dos nomes, você não encontra em lugar nenhum. Então, ou ele pegou das revistas que ele leu quando era novo. É nesse nível de estranheza aqui. De uncanny até. Difícil. Os senhores me permitem uma intervenção? Por não. Por favor. Vamos lá. Bom, vocês fizeram um comentário geral aí agora há pouco. Só pra constar, né? Um cara simples do interior ali, sem muita formação. Aquela história que a gente já conhece, né?
sem contato com obras de influência e tal, mas o cara tinha interesse por ufologia e já tinha relatos desde criança, né? Pelo visto. Ele vem com essa história original diferentona de que passou um mês, mais ou menos, em um planeta onde tudo era diferente, a sociedade era diferente, teve um sexo todo diferente, e não apresentou nenhuma evidência disso, por exemplo, nenhuma marca no corpo, não trouxe nenhum objeto, nada, apenas a própria palavra. Ele sequer deu alguma informação verificável, algo que pudesse ser pesquisado, mesmo que muitos anos depois e ter sido descoberto, nem a própria teoria de campo dele, que eu já vou chegar, não apresentou nada disso para ter ali algum peso na sua história, né? Mas é extremamente criativo, então eu considero que é uma obra de ficção desperdiçada, porque ele criou toda uma lore ali, toda a história da sociedade, questão das tecnologias, tudo isso que o Kilton apresentou pra gente. Cara, se isso aí fosse uma série, eu maratonava, velho, eu vi até o fim. Sim, pô, isso aí daria uma trilogia de livros, pelo menos. Tá ligado? Nossa. Na pior das hipóteses, estaria num site aí que é melhor a gente nem citar, né? É a regra 34 da internet, né? Mas é bom, porque se está na regra 34, é sinal de que as pessoas conhecem. Porque pra arte ser feita tem que ter público, né? Mais ou menos isso? Então. Então eu acho que é uma obra de ficção desperdiçada. Não acho que existe aí alguma coisa que a gente possa verificar de forma independente. Enfim, agora sobre a questão da física e tal. Eu encontrei aqui um artigo de janeiro de 2025, 24 de janeiro de 2025, não foi realmente publicado em lugar nenhum, embora tenha uma referência aqui de um site, não consegui pegar aqui na Nature realmente, mas parece que iria para Nature. O autor principal é Xiangqian Zhang, ele, imagino, e ele é descrito como pesquisador independente, e aí tem o código postal dele aqui na China, e Shenxi Zhou, segundo o autor, como autor correspondente, e aí tem aqui da Universidade de Jiaotong de Xangai, da Escola de Eletrônica, Informação e Engenharia Elétrica, beleza. Ou então de Engenharia Eletrônica, Elétrica e da Informação, enfim. Então existe ali um acadêmico trabalhando com ele nisso, supondo que é o mesmo Zhang, tá? Pô, mas o cara não tinha conhecimento de nada e tal. Sim, isso foi lá nos anos 80, quando ele tinha 19 anos. Esse artigo é de 2025. Ele teve tempo para estudar, né? E realmente, ele diz que ele começou a estudar física e matemática por conta própria, né? Não me surpreende até que ele não tenha seguido realmente carreira acadêmica nisso, dado o nível de conhecimento que ele aparenta ter, teria sido capaz de fazer isso. Mas não teve interesse. Também não vou entrar no juízo aqui no julgamento de por que ele fez isso ou não, isso não vem ao caso. Mas não fez isso, seguiu de forma autodidata e, como está descrito aqui, pesquisador independente. Existe um filme de 2024, não encontrei uma tradução para ele no português, mas no inglês fica I Went to an Alien Planet, né? Eu fui para um planeta alienígena, em que a equipe desse documentário vai lá e conhece o Zhang e fala sobre... faz ali uma entrevista com ele, ele conta a história dele e tal, e fala sobre como ele desenvolveu essa teoria física e tudo mais. O documentário, pelo menos na sinopse aqui, ele diz que tem uma abordagem neutra e deixa a cargo do espectador determinar se o relato dele é verdadeiro ou não. Existem várias entrevistas com ele no YouTube também que a gente encontra, mas todas também vão nessa linha, ou de falar sobre essa teoria física, ou de contar a história da abdução. Sobre essa teoria de campo unificado, o artigo de 2025, né, que eu falei, o título é justamente Teoria de Campo Unificado, simplesmente isso, Unified Field Theory, e ele tem aqui
qual que é a ideia desse campo unificado, né? Uma história que o Einstein tentou desenvolver e não conseguiu. A ideia é que você tem 4 forças fundamentais na natureza. As forças nucleares forte e fraca, que mantêm os núcleos atômicos e os elétrons presos aos núcleos atômicos, e aí tem a formação das moléculas e tal. As forças eletromagnéticas, né, a força eletromagnética e a força gravitacional. Existe uma associação entre essas forças nucleares forte e fraca e a força eletromagnética, a interação eletromagnética, mas a gravidade ela ainda permanece mais distante de ser integrada nesse balaio aí. O que esse artigo propõe é que o universo ele é composto diz aqui, né, o abstract aqui, composto por objetos, e o movimento espiral cilíndrico do espaço ao redor desses objetos redefine massa, tempo, carga e força. Então eles propõem toda uma abordagem da definição de espaço e tempo para poder integrar a gravidade ao campo unificado. E aí eles desenvolvem essa equação de força unificada, desenvolvem uma versão estendida das equações de Maxwell que abraça a gravidade, abraça o eletromagnetismo, e eles também concluem que a força fraca é o resultado de interações nucleares e eletromagnéticas. Tá, beleza. E as 4 forças, essas 4 forças fundamentais, elas seriam todas manifestações desse movimento do espaço. E é assim que eles conseguem integrar. É um artigo relativamente recente, de janeiro desse ano. Ele está publicado solto aí na internet. Não encontrei ainda revisão por pares, comentários e tal. Vamos ver aí o que é. Vamos aguardar os próximos capítulos e vamos ver o que vão falar. Mas o artigo dele aparentemente existe. Assim, digo aparentemente porque eu não tenho certeza 100% que é o mesmo Zhang. Mas eu também não tenho motivo para achar que é outro. Até porque o Zhang que a gente falou o episódio inteiro fala justamente sobre isso. E aqui eu tenho um Xinqiang Zhang, que é um pesquisador que não está conectado a nenhuma universidade, né? Não está arrolado a nenhuma universidade e se encaixa perfeitamente nessa descrição. Então, realmente imagino que seja. Mas não encontrei citações ainda discutindo isso aqui mais a fundo e tal. Para quem quiser... a galera aí, o Stênio, por exemplo, seria capaz aí de examinar isso mais a fundo também. Stênio é um físico aí do nosso grupo de apoiadores. E pra galera mais pegada nas exatas aí, que quiser dar uma olhada também, a gente pode pegar esse artigo aí um dia e tentar dar uma destrinchada. Mas é aquilo, falta aguardar pra gente ver o que vão falar disso, né? E também não é a primeira, a segunda, né, a terceira tentativa de teoria de campo unificado. O Einstein ele insistiu nisso e ele não conseguiu na época. E vários outros também tentaram e não tiveram sucesso nisso. Mas vamos ver aí o que acontece. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros, esse foi o caso da abdução do Zhang, né? Cara, um caso malucaço.
aço do aço, né? Maluco com aço, malucaço. Alienígena, eu diria. Alienígena total, né? Se tem o termo alienígena, como você bem disse no começo do episódio, né, Kilton? Se tem uma coisa que a gente pode falar é que é puramente alienígena esse caso aí. Talvez, né? Eu acho que como a gente mencionou, o termo Salyut teria que ser revisto, porque, cara, esse eu acho que é o mais absurdo dos casos que eu já ouvi até hoje. Nunca ouvi um caso tão absurdo quanto esse. Só que ele tem os seus poréns. Então, se não foi tido como uma história de ficção, é um relato, é uma história. E uma outra coisa, né, que eu ainda até ia falar durante o episódio e acabei não comentando, é que talvez o Zang tenha passado, sim, por um trauma que não foi alienígena, né? Não foi um trauma extraterrestre, né? Ele pode ter passado, sim, por um trauma pessoal, né? Ele pode ter sido abusado, ele pode ter passado por alguma violência, e aí o cérebro dele trabalhou isso e criou essa história para ele, né? E como o Eduardo falou, a questão da prova física, ele veio trazer muito tempo depois e não foi uma prova, né? Ele estudou o conceito da física e tal, trouxe ali alguns pontos, mas as coisas surpreendentes que ele aprendeu, ele não entregou, né? Se ele tem o conhecimento agora da ciência para poder entregar. Então, tipo, ele não foi um cara que ganhou um prêmio Nobel porque inventou um motor muito louco lá que ele aprendeu nesse outro planeta. Fica, né? É mais um relato. Ele o interessante é que, assim, o episódio anterior nosso a gente falou sobre o Harold Malmgreen, que é um cara com credenciais e não sei o que e tal, um monte de coisa, só que o cara morreu, contou um monte de história, mas não deixou evidência de nada. Qual que é a diferença de Harold Malmgreen pro Zang? Nisso, nenhuma. Praticamente nenhuma. Né? São duas histórias interessantes pra gente checar, pra gente ficar intrigado, mas que a gente não tem uma prova ali, falar, ó, tem essa evidência pra gente poder tratar. O do Malmgreen ainda tem documentos, tem um monte de gente que já relatou em várias épocas isso, e enfim, envolve um monte de coisa. O do Zang, não, né? Então é mais uma história, é mais um relato. Meu caro Kilton, eu queria te agradecer, cara, por trazer essa história, né? Por mandar essa mensagem, né? Agradecer mesmo aí por vir contar essa história com a gente aqui, foi bem legal, né? É maneiro, eu gosto quando a gente sai um pouco dessa frente, né? De que o apresentador é a gente. Não, a gente conduz o podcast, mas é legal quando vem alguém e fala, não, eu vou contar uma história pra vocês, eu vou conduzir aqui pra vocês. Eu acho isso muito bom. Eu gosto pra caramba, até porque o apresentador também, né, chega a ficar cansado. Então a gente gosta quando alguém assume isso e leva e fala, ó, maravilha, cara. O cara tocou aí, foi maneiro. E gostei da experiência, dá pra gente pegar pra fazer aí outras vezes. Pô, fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade, de fato. Como eu falei, eu escuto aqui o podcast sempre, eu acho que vocês têm um quê muito especial. Tem muito podcast no mundo, tem muito podcast de ufologia no mundo, tem muito podcast, eu diria até que tem bastante, não muito, demasiado, mas tem bastante podcast de ufologia no Brasil e geralmente é aquela questão, né? Não existe espaço para opiniões divergentes, para assuntos que não estão dentro de uma linha editorial, até eu diria, né? E eu não sinto isso aqui no Contato Podcast, mas pelo contrário, eu sinto aqui o pessoal bem aberto para falar sobre um hentai alienígena chinês, por exemplo, assim. Tá tudo tranquilo. E sinto vocês também muito pé no chão, assim, né? Gosto muito de ouvir vocês, porque eu sinto vocês muito pé no chão. Valeu, cara. A gente tenta, né? A gente tenta, apesar... como a gente citou aqui em off, né? Sempre tem o hater que vem mandar aquela mensagem, estudem, que não sei o que, isso aqui. Cara, a gente só releva porque, primeiramente, isso aqui é um podcast que a gente criou pra trocar ideia. Pra fazer exatamente isso, encontrar pessoas que querem conversar e contar uma história que elas conhecem, que ninguém nunca ouviu, e a gente escutar essa história e poder levar pras pessoas, né? Falar, olha que história maneira, olha que história. É puramente um hentai aí alienígena, né? E ninguém fez um hentai desse pro pessoal ver.
né? Então, assim, é isso que a gente gosta, né? É isso que a gente curte. Engraçado, no nosso primeiro episódio, nosso piloto, eu falo exatamente essa questão da quantidade de podcasts de ufologia que tem, né? São vários. Hoje a gente tem muitos mesmo. Tem espaço para todo mundo, né? Tem gosto para todo mundo e tal. E cada um no seu caminho, cada um no seu nicho, cada um na sua forma de falar. Mas a gente fica muito feliz que existem pessoas que têm gostado de ouvir o nosso conteúdo da nossa maneira, do nosso jeitinho de contar. E, de novo, cara, obrigado por contribuir com isso. De todas as formas, curtindo, divulgando, falando e trazendo conteúdo pra gente poder falar aqui, né? Trazer uma pauta. Isso é melhor ainda, pô. A gente não tem que pensar numa pauta. Tem coisa melhor do que isso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são do metal também? Vocês escutam heavy metal aí na terça-feira de tarde? Eu sou muito do metal. Eu sou pra caramba do metal. Então... A gente precisa marcar o papo com o Flávio lá, viu? Não, mas eu já vou deixar aqui, o Flávio aqui vai dar bom. Pra vocês irem gravar lá no podcast. Mas claro. É assim. Louco. Vou preparar uma pauta pra vocês. Eu curto metal. Eu curto metal, mas eu não sou o cara... Acho que assim, da gente aqui, quem manja de música é o Guto. Só que o Guto não é metaleiro. Ele conhece e tal, mas o Guto não é metaleiro. Mas assim, eu curto metal, escuto bastante, escuto praticamente todo santo dia. Parece que foi combinado, porque se você escuta metal todo santo dia, Vini, você tem que escutar o Heavy Nauta, que é o meu podcast sobre heavy metal todos os dias. Olha aí! Combinado, né, Edu? Olha aí. O cara faz um podcast diário. Esse é guerreiro mesmo. É o meu 4º podcast diário. Só tem um. Nossa. Tem um, tá? Só um tá ativo. Mas é a 4ª vez que eu entro nessa loucura de fazer um podcast diário. Heavy Nauta, vai lá no Spotify, qualquer outro agregador de podcast que você escutar. Todo dia a gente fala sobre um álbum que saiu naquela semana. Todo mundo é metaleiro, Vini. Então isso não se descobriu ainda. Essa é a realidade. Ah, chique demais. Chique demais. O link estará na descrição. Muito bom, muito bom. Ah, cara, eu curto metal, eu escuto meus heavy metal de vez em quando, todo dia quase. Eu escuto meus power metal, metalcore. Eu escuto bastante metalcore também. Mas é o que eu mais acompanho. Eu gosto muito de música, né? Música é uma coisa que me impulsiona bastante, mas eu não sou o maior entendido, não. Não sou um cara que, aquele artista, quando ele começou a tocar, a história dessa música. Não, eu só dou play e balanço a cabeça. Só isso. É o que eu mais gosto de fazer. Meu caro Eduardo Oliveira, considerações para o nosso caro Kilton? Bom, considero aí que estamos realmente... como é que é aquela frase do John Nash no filme? Eu estou embasbacado, estupefato. Enfim, realmente impressionado com a história. A gente fez um exercício aqui que o Guto ele conhecia a história antes, a gente não. Realmente para ser uma reação autêntica. Pro ouvinte ter a nossa reação verdadeira aqui. Não conhecia e tenho um novo relato favorito de abdução agora. E aí eu agradeço ao Kilton por isso e pela participação aqui com a gente. Meu Deus, cara. Não, eu não vou contar mais Vilas Boas. Eu não vou mais. Pra que eu vou contar Vilas Boas? Não, pô. Eu vou contar o cara que foi... Não, eu não vou falar agora, não. Deixa aqui. Assim, a ufologia brasileira que me perdoe. Mas agora eu vou espalhar a palavra de Zang. Muito bom, cara. Um caso muito maneiro. Meu caro Gustavo Cornacchione, suas considerações finais para o nosso caro Kilton. Bom, queria agradecer a presença do Kilton. Trouxe com certeza a história mais doida, mais divertida desses quase 90 episódios de podcast. O Kilton, brigadão, velho. Valeu. Volto sempre. Espero que essa seja a primeira de várias visitas suas aqui. E é isso aí, tamo junto. Valeu, obrigado. Muito bem. E o livro que nós mencionamos, né, do Zang, o que tiver disponível, que provavelmente é um livro que não tem em português, né, mas nós deixaremos o link do livro para sua curiosidade, né? Quem tiver afim, né? Quem tiver interesse. Mas tem documentário, tem um monte de coisa sobre ele que nós vamos deixar tudo no link do episódio, beleza? E, obviamente, aquela enquete marota vai ser exatamente: você acredita ou não nesse caso? Você acha que Zang foi alvo de uma pesquisa um pouco mais caliente
né, por parte aí desses alienígenas, ou simplesmente foi um rapaz que passou por um trauma um pouquinho além do normal aí e passou por vários problemas na sua vida, né? Isso é o paradoxo de uma história de uma abdução, né? Pode ser uma história muito engraçada e ao mesmo tempo traumática, ou pode ser uma história pesada e triste demais, né? Isso que é os paradoxos aí de uma possível abdução, né? É a parte triste que tem dentro da ufologia. Isso é infelizmente. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.